Nesta quinta, o presidente anunciou novas regras para o Minha Casa Minha Vida, que passou por ajustes, não é mesmo, Ana Paula? Agora o financiamento habitacional foi ampliado para famílias com renda de até 12 mil por mês. São 4 faixas ao todo agora, né, Ana? Isso mesmo, Renata. Antigamente eram só 3 faixas, agora o governo anunciou ontem as novas regras que passaram a incluir aí quem ganha até 12 mil reais nesse grupo chamado de faixa 4. E essa é uma das medidas do governo voltadas ali para a classe média, um segmento da população que o governo ainda tem um pouco de resistência, ainda é um segmento mais crítico ao governo pelas pesquisas de opinião. E agora, com essas novas regras do programa, essas pessoas vão ter acesso ao crédito facilitado, vão ter juros mais baixos também que o praticado no mercado, para poder financiar imóveis ali no valor de até 500 mil reais. E essas medidas também anunciadas pelo governo também beneficiaram as outras faixas do programa que tiveram ali uma ampliação no teto. E além disso, né, o governo deve anunciar, vamos dar um spoiler aqui para quem nos acompanha, deve anunciar no próximo dia, dentro do Minha Casa Minha Vida, um crédito também para pequenas reformas residenciais, o que o presidente Lula está chamando aí de um crédito crédito puxadinho. E a gente também é importante lembrar, também dentro dessas medidas aí para melhorar a popularidade do governo, que ontem o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, anunciou que o governo vai ampliar a isenção na conta de luz, né, da tarifa social para 60 milhões de brasileiros. Na semana passada, teve um ruído de comunicação ali, digamos assim, dentro do governo. O Silveira já tinha anunciado essa medida e logo no mesmo dia o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que houvesse qualquer estudo dentro do governo sobre esse assunto. Mas aí o Silveira ontem disse que foi apenas uma falha de comunicação e que a medida é um consenso dentro do governo. Ele esteve reunido ontem com o presidente Lula e logo depois apresentou essas propostas aí para reforma do setor elétrico e, entre elas, a ampliação da tarifa social. Renata? Ana, eu vou só voltar numa questão, vou voltar no Minha Casa Minha Vida, porque o governo federal, ele concede à população a oportunidade, por exemplo, de fazer o financiamento de imóveis por meio da Caixa Econômica, né, que é até 80% da construção. Agora, também será possível por meio do Minha Casa Minha Vida, é isso? Isso, mas o Minha Casa Minha Vida ele funciona também nessa parceria com a Caixa Econômica Federal, né? Uma das mudanças que tiveram, assim, por exemplo, para essa nova faixa, é que das outras faixas o governo ele dá um subsídio, né, para a compra dos imóveis. Nessa faixa, não. As famílias elas devem pagar integralmente o valor do imóvel. Não tem mais o subsídio do governo, mas realmente tem essa parceria aí com a Caixa Econômica para fazer esse financiamento. Ana, parece que a vantagem é também a questão dos juros, né? Porque os juros pelo Minha Casa Minha Vida é bem mais baixo que o juro pelo financiamento direto. Acho que está previsto em torno de 10%, é isso? Isso. Nessa faixa 4 é um pouco mais baixo, né? Fica aí em 10%, como você comentou, sendo que a taxa ali do mercado está em 11,5%. No caso das outras faixas, essas taxas são menores, né? Tem faixa de 2% a 8% ali, né? Varia nessa faixa. Mas no caso da faixa 4, que é para quem ganha até 12 mil reais, esses juros vão ficar em torno de 10%. Show. Ainda falando sobre a série de medidas anunciada aí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou uma MP com o objetivo de reduzir as filas do INSS, que voltaram a crescer no ano passado. E já passam de 2 milhões de pessoas aguardando análises de pedidos. Essa medida provisória, ela prevê, entre outras ações, o pagamento de bônus a servidores por processos concluídos. Aliás, Ana, reduzir a fila do INSS foi uma das promessas de campanha do Lula em 2022, né? Isso mesmo, Renata. Ele já tinha prometido isso em 2022. No ano passado, ele já tinha lançado um programa mais ou menos nos mesmos moldes, com bônus para os servidores, para reduzir a fila. A fila foi reduzida um pouco ali, mas depois teve greve. Os servidores também alegam que tem falhas nos sistemas, e essa fila voltou a crescer. E, como você comentou, de acordo com o próprio INSS, em dezembro do ano passado, tinham 2 milhões de pedidos ali aguardando análise para esses benefícios previdenciários e sociais, né? Quem precisa fazer perícia para conseguir um auxílio-doença, o BPC e também no caso da aposentadoria.
Então, pois bem, agora o governo vai pagar esse bônus, é uma adesão voluntária, ou seja, os servidores podem aderir ou não a esse programa, e quem aderir vai ganhar um bônus por processo concluído ou por perícia realizada. Vamos ver aí se vai dar certo, porque é uma medida que gera, essas filas, elas geram bastante desgaste para o governo, né? Tem muita gente precisando receber esse benefício, aguardando aí para receber o salário, e então gera desgaste para o governo, que prejudica os índices de popularidade também do governo. Sim. Voltando à questão da tarifa social, né, parece que são 60 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados por essa proposta do Alexandre Silveira, né? Agora, essa questão que houve o embate entre ele e o Haddad, não estaria ligada também à questão de que há uma transferência desse custo, porque a ideia, pelo que eu entendi, é que corte-se os benefícios que são dados hoje para geração de energia solar, de outras energias alternativas, e que o abatimento dessa tarifa para 60 milhões acaba caindo nas tarifas de quem paga acima da tarifa social, né? Se não me engano, a estimativa é em torno de um aumento de 1,4 na conta de luz de quem vai continuar pagando. Isso não é um contrassenso, Ana Paula? Porque vai acabar, você acena para a classe média com o Minha Casa Minha Vida e do outro lado você acaba punindo com a tarifa social. É isso mesmo, Fred, você tocou num ponto muito importante, porque, primeiramente, essa reação ali do Haddad foi porque foi veiculado até na própria imprensa de que esse subsídio seria pago com o Fundo Social do Pré-Sal, que quem administra é o Tesouro Nacional. Então, nesse caso, seria o governo, digamos assim, que pagaria a conta. Mas agora, o Silveira anunciou ontem que não, que vai ser pelo meio da conta de desenvolvimento energético. E essa conta, quem paga somos todos nós, os consumidores de energia elétrica. E aí, como você comentou, vai ter um aumento na conta de luz, e a gente já sabe, né, que o aumento na conta de luz ele está diretamente ligado à inflação. Então, aumenta também a inflação e aumenta tudo para o consumidor. Isso também vai prejudicar o governo na queda de popularidade, como você bem comentou. Então, o governo vai ter que chegar num consenso ali para conseguir equilibrar essas duas necessidades, de ampliar, de um lado, o benefício para quem precisa, mas também não prejudicar o consumidor que paga pela conta de luz no final do mês. E parece que isso daí é um desafio que vai ser para o Sidônio, né? Mais um desafio para o Sidônio, que é como destrinchar isso para a população, né? Para que ela possa ver como um benefício de fato, né? Porque o próprio Minha Casa Minha Vida, voltando a ele, assim, ele é um socorro muito maior para as entidades financeiras do que para a população em geral, que a população vai continuar endividada, ela não vai ter a redução, né? E a gente começou o ano, a ABCIP, havia uma previsão de que haveria uma queda entre 10% e 15% nos empréstimos, né, na concessão de crédito imobiliário, justamente por causa dos saques na poupança e essa questão do FGTS, né, que também está sendo muito impactada pelas oscilações do mercado, né? E agora o Minha Casa Minha Vida acaba sendo uma alternativa para que eles possam investir e recuperar essas perdas previstas, né? É isso mesmo, Fred. Você comentou essa questão do endividamento das famílias, né? Porque o governo está incentivando o crédito, tem um crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada, né? Que foi lançado também nas últimas semanas. Agora tem o Minha Casa Minha Vida, que é um financiamento. Então o governo acaba incentivando as pessoas a tomarem crédito, a fazerem empréstimo, mas por outro lado, vai ter aumento de salário. Como é que elas vão depois arcar com essas despesas? E aí também você comentou do Sidônio, né? É muito curioso isso, porque o governo lança essas medidas, mas na hora das pesquisas, o que o brasileiro está preocupado é com o custo dos alimentos, o custo do combustível, a conta de luz, a conta de água. São essas contas ali do dia a dia, os boletos que chegam todo dia, isso que impacta diretamente na vida do consumidor, e é de todas as classes sociais, né? Assim, a não ser ali o topo da pirâmide, que não se preocupa muito
muito com isso, tanto do mais pobre quanto a classe média, tem os boletos para pagar no final do mês, e é isso que está pegando na popularidade do presidente Lula. Então, o Sidônio vai ter que realmente fazer um trabalho de comunicação ali muito forte para conseguir mostrar que esses benefícios estão acima do que a população está sofrendo ali no dia a dia para arcar com as suas despesas diárias. E ele vem sofrendo ataques consistentes, né, nas redes sociais por parte da oposição, né? Ele não mostra a mesma desenvoltura do que a oposição em relação a isso. Eles dominam muito melhor e acabam gerando esses desgastes, né? A gente está vendo a questão, nessa última pesquisa, o governo ele perdeu espaço no Nordeste, perdeu espaço entre as mulheres, perdeu espaço entre os jovens. É uma questão muito complicada, né? Isso mesmo. E até comentando, você comentou a região Nordeste, né? É curioso também lembrar que o Minha Casa Minha Vida, na região Norte e Nordeste, ele tem condições diferenciadas, né? Ou seja, essas pessoas acabam sendo beneficiadas ali com as regras do programa. Então, também vamos ver se isso vai ter algum impacto nas pesquisas e também na eleição em 2026, né? Que já está aqui em Brasília todo mundo de olho já em 2026. Bom, gente, para a gente encerrar, então, Ana, sua participação aqui, vamos falar do Leão. Quem ganha até R$ 2.428,80 está isento de entregar a declaração do imposto de renda. Essa mudança foi formalizada pelo governo federal na última segunda-feira por meio de uma medida provisória que amplia a faixa de isenção, que antes era de R$ 2.259,20. Segundo o Planalto, essa correção beneficia cerca de 15 milhões de brasileiros. Dissertem. Essa medida provisória, na verdade, ela reajusta a tabela, né? Ela tem uma correção ali mais ou menos pelo índice da inflação. O que o governo quer mesmo é aprovar o projeto de lei que foi enviado para o Congresso, que vai aí sim ampliar o imposto, a isenção para quem ganha até R$ 5.000. Essa medida já foi para o Congresso no mês passado, está caminhando ali a passos quase que de tartaruga, né? O Congresso está praticamente parado nessas últimas semanas, mas tem uma novidade, né? Que quem vai ser o relator dessa medida é o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, assim, provavelmente o governo vai ter que negociar, ele não vai deixar essa conta barata para aprovar essa medida, ele vai exigir aí algumas contrapartidas do governo, vamos ver.